disponibilizar logo todos os materiais de hoje. Olha, meu Deus. Eu vou aproveitar para disponibilizar os materiais de hoje, todos de uma vez, para não estar mandando pingado, né? E vocês se perderem um pouco. Diz, Vitor. É não, mano. É Achou, vermelho. achou. É não. Mas Vermelho tem depois, uma mas ela dessa já tiraram, já desmontaram tudo. tá? Depois a gente conversa sobre isso aí. Viu? Mas tá de boa. Seguinte, pessoal. Na semana passada, né, nós fizemos a nossa avaliação global do período de uma maneira diferenciada, como vocês puderam ver. Eu coloquei somente uma questão dissertativa. E essa questão dissertativa vocês tinham que desenvolver de acordo com os temas que nós discutimos aqui na nossa aula de filosofia sobre a bioética, mais especialmente aquela aula em que nós tivemos a participação do estagiário, o Felipe Feijão, onde ele trouxe três temas de assim, três temas muito atuais e muito presentes, inclusive na mídia, nos jornais, na internet, né? Discussões de rede social e tal. Os temas que a gente trabalhou foram três, como eu falei: o aborto, a clonagem e a utilização, a fabricação de alimentos transgênicos. Ok? Fiquei muito satisfeito com as avaliações de vocês, na grande maioria. Algumas pessoas argumentaram de uma forma muito pertinente, já demonstrando aí um claro domínio das competências e habilidades da redação. E outras pessoas, pessoal, ficou um pouco a desejar, mas nem no sentido de conteúdo, não, mas no sentido de extensão da argumentação. Enquanto eu tive pessoas que, por exemplo, a Aline, eu não sei se a Aline está aqui, da agropecuária, mas a Aline, ela escreveu umas Em celular. 40 a 40. Ah, a Aline escreveu umas 45 linhas, talvez, na prova, né? Pegando assim um lado do extremo. Do outro lado do extremo, teve pessoas que escreveram 2 linhas, 3 linhas. E aí, na questão, eu pedi três coisas, né? Eu pedi que vocês oferecessem um argumento a favor. Eu pedi que vocês oferecessem um argumento contra e no final que vocês dessem a opinião, certo? Dessem a opinião. Então, um argumento a favor, um argumento contra e que vocês dessem a opinião. Então, tem pessoas que só falaram os argumentos, tem pessoas que só deram a opinião, mas mesmo assim eu tentei considerar alguma coisa e aí as notas de vocês já se encontram no sistema, né? Então, quem perdeu essa aula e quiser acompanhar, né, a argumentação que foi feita, o diálogo, é só vocês irem no meu canal aqui do YouTube e aí vocês encontram lá a aula sobre bioética com o professor Felipe Feijão e aí vocês encontram as discussões, as argumentações, todas direitinho, tá bom? Essa ferramenta de gravação aqui considero muito importante, porque, como eu falei na parte da manhã, ao final do ano vocês vão ter praticamente todas as aulas de filosofia à disposição de vocês para acessar na hora que vocês quiserem. Então, isso facilita muito a nossa vida, ok? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos discutir aqui sobre três temas que estão entrelaçados entre eles, que fazem parte, vão fazer parte, ou já fizeram parte do nosso cotidiano, certo? E são temas que talvez de todos sejam aqueles que têm mais a ver com a filosofia propriamente dita, né? Quem perdeu as duas aulas passadas deve estar um pouco boiando sobre as discussões que a gente está fazendo, né?
mas o assunto que nós estamos trabalhando é a bioética, certo? A bioética, ela é um ramo da filosofia que vai refletir sobre os limites da ação humana frente à vida. A bioética, né, enquanto disciplina filosófica, vai se fazer a pergunta: até onde os seres humanos podem ir quando o assunto é a vida? Até que ponto, até quais são os limites da manipulação da vida pelo ser humano? Será que pode se fazer tudo em nome da ciência? Será que aos médicos, aos cientistas, aos biomédicos, é dado carta branca para fazer o que eles bem entendem? Testes com humanos, aborto, pesquisas com células-tronco, clonagem, eutanásia. Será que tudo isso deve ser permitido? Será que tudo isso deve ser proibido? Será que é possível encontrar um meio termo? Então, a filosofia, enquanto uma área do conhecimento que se propõe a refletir, a argumentar, vai se debruçar sobre essas questões e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Tá bom? Então é muito importante que vocês tenham aí um bloquinho, uma folha, para que vocês possam ir anotando as definições e os argumentos. E também gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, de ter a participação de vocês nessa aula de hoje. Ok? Vou compartilhar aqui a tela, acho que ninguém vai entrar mais. Então vamos lá, né? Nessa aula de hoje, pessoal, eu não preparei slide, certo? Eu trouxe aqui para vocês um site. Tem uma mulherzinha querendo falar comigo aqui do site, mas eu acho que é vírus. Vamos lá, né? Deixa eu aumentar um pouco mais a letra. Pronto. Esse site aqui, depois da aula, eu vou mandar o link para vocês acompanharem, tá bom? É um site de direito, a galera que gosta de direito aí, IFG Jus Brasil. Depois eu mando o link para vocês. Esse site, de uma maneira bem objetiva, bem resumida, bem simples da gente compreender, vai dar aqui a definição, certo, de eutanásia, distanásia e ortotanásia, e além disso vai fazer aqui um paralelo com a legislação brasileira. O que é que diz o Código Penal, o que é que diz a Constituição, né, o que é considerado crime no Brasil e o que é que não é considerado. E para além disso, né, para além da moral, a gente vai discutir um pouco a ética, se é ético ou não, né, praticar a eutanásia, a distanásia ou a ortotanásia, tá certo? Então vamos começar, pessoal, pelo principal conceito dos três, o conceito mais conhecido, que é a eutanásia. Antes de falar um pouco da eutanásia, pessoal, é muito importante dizer que a morte, ela é um tema que está muito presente na filosofia, muito presente. Nós discutimos na aula de mais cedo que a filosofia possui três perguntas fundamentais: de onde viemos, para onde vamos e por que nós estamos aqui. Perceba que a segunda pergunta, para onde vamos, o que acontece depois que a gente morre, talvez seja uma das perguntas mais angustiantes, justamente porque é um mistério. Se você tem fé, você acredita que depois que você morre, você vai ter outra vida, né? Se você não tem, depois que você morre, pronto, acabou, já era. E, no caso, a pergunta pelo sentido da vida vai depender muito de como você encara a própria vida. Então, a morte, por se tratar de algo misterioso, de algo que nós não temos todas as respostas,
acaba sendo algo que nos deixa meio angustiados. Eu não sei se vocês se percebem dessa forma. A morte, ela ainda, passado tanto tempo, ela ainda nos causa um espanto muito grande. A morte, ela ainda é encarada por nós, pelo menos por nós brasileiros, como algo muito sofrido, como representa uma perca, é um momento de muita dor, é um momento de lamentação, é um momento de luto, um momento de tristeza e etc. Todas essas coisas que a gente já sabe, né? Algumas outras culturas encaram a morte de uma maneira diferente. Né? Se você observar, por exemplo, no México, você tem lá festas para os mortos, né? Você vai ter isso também em outros países, países africanos, você vai ter também os asiáticos que tratam a morte de uma maneira diferente, mas de maneira geral, a morte ainda é encarada como algo muito sofrido, como algo de uma tristeza profunda. Os filósofos epicuristas na antiguidade, eles diziam que a gente não deve ter medo da morte, porque se a gente está vivo é porque a gente ainda não morreu. Parece óbvio e é, mas às vezes as coisas óbvias precisam ser ditas, né? Se a gente está vivo é porque a gente ainda não morreu, e quando a gente morrer, a gente não vai saber porque a gente já vai estar morto. Então, nesse sentido, não tem por que a gente ficar com medo da morte. Agora, no caso da eutanásia, pessoal, o caso da eutanásia seria uma espécie de atalho para a morte. Seria uma espécie de antecipação da morte. A própria, a própria etimologia, o próprio significado da palavra eutanásia, né? A palavra eutanásia significa boa morte. Boa morte. Então vamos dar uma olhada aqui no site para a gente ver a definição. Alguém poderia ler, pessoal, a definição de eutanásia? Mais alguém? Ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Pronto. Alguém se voluntaria a ler? Eutanásia. Modernamente é entendida como morte provocada por sentimento de piedade à pessoa que sofre. Ao invés de deixar a morte acontecer, a eutanásia age sobre a morte, antecipando-a. Assim, a eutanásia só ocorrerá quando a morte for provocada em pessoa com forte sofrimento, dor incurável ou um estado terminal e movida pela compaixão ou piedade. Portanto, se a doença for curável, não será eutanásia, mas sim um homicídio tipificado no artigo 121 do Código Penal, pois a busca pela morte sem a motivação humanística não pode ser considerada eutanásia. Ok, show de bola, Aleph. Então vejamos, a eutanásia, ela é a antecipação da vida, certo? Aliás, a antecipação da morte, diante de um caso onde o paciente ele esteja ou com uma doença terminal incurável, ou então num estado de profundo sofrimento, certo? Onde, através de uma piedade, de um sentimento de piedade, um sentimento de pena, de compaixão, a própria pessoa ou outra pessoa decide abreviar a vida do paciente, no caso, né? Então, digamos, eu sofri um acidente de carro ou de moto e perdi todos os movimentos do meu corpo, certo? Estou lá, na cama de hospital, só consigo falar. Não consigo mexer braço, não consigo mexer perna, não consigo mexer nada.
Não consigo, de jeito nenhum. E aí, eu, que sou uma pessoa ativa, eu corro, eu jogo bola, eu me locomovo, eu faço trilha, eu nado. Sou uma pessoa superativa. Só que eu me vejo numa situação em que eu não posso fazer nada daquilo que eu fazia antes. E o pior, não tem perspectiva de retorno. Os médicos, eles vão me diagnosticar como estando num estado irreversível. Ou seja, nada do que a ciência é capaz de fazer hoje trará os meus movimentos de volta. É algo que eu nunca mais terei. Então, diante dessa situação, eu ou o próprio médico ou uma pessoa da minha família pode optar por abreviar o meu sofrimento. Assim, rapaz, eu não quero viver desse jeito. No caso, se for eu que decidi, né? Eu não quero viver desse jeito. Eu não, minha vida não tem sentido. Minha vida não tem sentido. Então eu peço ao médico ou peço a alguém da minha família que de alguma forma tire a minha vida. Porque da forma como ela se apresenta, ela não faz mais o menor sentido. Não faz. Conseguiram entender o que é a eutanásia? Sim. 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 E aí, pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Lembrando, só que no caso, Gisele, a pessoa não é a própria pessoa que se mata, porque ela está num estágio tão deplorável, digamos assim, que ela não tem condições de fazer isso. Ela não tem condições de tirar a própria vida. Essa vida, ela vai ser tirada por outra pessoa, entende? Ou por um médico, ou por uma pessoa qualquer, uma pessoa da família, um amigo, ou qualquer outra pessoa, certo? Por isso que o nome é eutanásia, é quando outra pessoa ela abrevia a vida de outra, certo? Porque se fosse a própria pessoa, como você falou, seria suicídio, tá? A decisão pode ser da própria pessoa ou pode ser a decisão da família também, né? No caso de a pessoa não ter condições. Mas vamos lá, né? O que é que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que a própria pessoa ela pode decidir a respeito da sua vida, de abreviar ou não a sua vida, o seu sofrimento? É algo que vocês E concordam? pode. É algo que vocês não concordam? E por quê? Acho que pode, dependendo da situação dela. Quais situações tu acha que seria possível e quais situações tu acha que não seria possível? Tipo, seria possível uma pessoa que não tem movimento no corpo? Ah, Seria possível, eu não sei. Tipo, uma pessoa que fosse normal, que só precisasse de cuidados. aqui no chat a galera tá comentando, ó. O Vitor Hugo falou que tem um filme chamado Menina de Ouro, isso mesmo. Inclusive, é uma das sugestões de filme que eu deixo para vocês aí no fim de semana, certo? Se vocês puderem assistir esse filme, eu não sei se tem disponível no YouTube. Daqui a pouco eu posso procurar e mandar para vocês. Mas esse filme, ele é incrível, né? Esse filme Menina de Ouro, ele conta a história de uma operária que tinha o sonho de ser boxeadora, né? E ela conseguiu um treinador ótimo. E o que que acontece?
depois de uma luta, ela sofre um acidente, se eu não me engano, na própria luta, e ela perde todos os movimentos. E aí ela pede o treinador que pratique a eutanásia nela. E o treinador faz. E aí o final do filme é o julgamento do treinador, para saber se ele vai ser preso ou não, ser condenado ou não por ter praticado a eutanásia. Então, esse filme é importante que vocês assistam, porque lá no julgamento vocês vão ter a possibilidade de acompanhar a argumentação tanto a favor como contra. Tá certo? Deixa eu dar uma lida mais aqui no chat. O Thales. É parecido quando algum animal é atropelado, aí decidem matar ele para aliviar a dor. Exatamente. A eutanásia animal, ela é muito mais comum, né, Thales? Mas percebe que até com os animais as pessoas sofrem muito, imagine com o ser humano, né? Agora, no caso dos seres humanos, a eutanásia é considerada crime aqui no Brasil, certo? Não é permitido. No filme Como Eu Santiago, Era Antes de Você, tem um que faz isso, Pode falar. tipo, levando assim os animais, né? Um cachorro, quando ele tem um câncer no osso, né? Que é um bem em cachorros, dog alemão, aqueles grandões, né? Eles são feitos a eutanásia, porque quando essa doença vai se agravando, ele começa a quebrar os ossos, eles sentem muita dor, muito sofrimento. Então eles aceitam, eles optam pela eutanásia. Mas quando a gente traz para o lado dos seres humanos, eu acho que é bem mais complicado, né? Porque a família muitas vezes não aceita, porque vão sofrer. E aí eu não tenho bem uma opinião bem formada sobre esse assunto ainda, porque é bem complicado. Muitas famílias não vão aceitar, né? Ver a pessoa sofrendo, eles preferem ver a pessoa sofrendo de que ver ela morta, porque é como muitas pessoas falam, o ser humano é uma pessoa egoísta. Ela prefere ver o sofrimento da pessoa do que sofrer pela morte da pessoa. Aí eu não tenho uma opinião Exatamente. bem formada sobre isso. Pois é, eu acho que a opinião nossa a gente podia levar em consideração o nosso próprio eu. Se fosse a gente numa situação como essa, né? O que será que a gente gostaria de fazer? Porque eu acho que chega um certo momento em que a gente compreende a nossa finitude, sabe? A gente compreende que a gente não é para sempre. Mas é algo que cada um de vocês tem que buscar e refletir. A igreja, ela se coloca contrária, porque de acordo com ela, somente Deus ele pode dar e retirar a vida, né? Mas, por outro lado, a gente tem a liberdade do ser humano para consigo mesmo. Por outro lado, também a gente tem o Estado, né? O papel do Estado, a figura do Estado, que é responsável pela manutenção da vida de todos os cidadãos. Então, perceba que existe um conflito de valores e um conflito de argumentos diante desse dilema da eutanásia. Agora, a eutanásia ela só é permitida, lembrando, se a doença ela for decididamente, definidamente classificada como incurável, certo? Porque se a doença ela tiver aquele 0,0001% de chance de cura, quem praticar a eutanásia estará, na realidade, praticando homicídio de acordo com o Código Penal. Ok? Alguma dúvida? Alguém mais quer falar algo a respeito? Não? Beleza. Então, aqui no site tem mais algumas coisas relacionadas, né? Traz alguns artigos da lei e tal, que eu vou deixar para vocês lerem depois. Vamos passar aqui para a distanásia, tá bom? Outra pessoa pode ler distanásia?
Mais alguém? Não briguem. Um de cada vez. Eu posso ler. Arrocha. É o prolongamento artificial do processo de morte e, por consequência, prorroga também o sofrimento da pessoa. Muitas vezes o desejo da recuperação do doente a todo custo. Ao invés de ajudar ou permitir a morte natural, acaba prolongando sua agonia. Continuo? Sim, pode continuar. Conforme Maria Helena Diniz, trata-se do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo da morte. Percebam que aqui, meio que a autora, né, do artigo, ela já dá a opinião, dizendo que o tratamento é inútil, que aumenta a morte. Mas do que se trata a distanásia, pessoal? A distanásia se trata de você prolongar a vida do paciente por meios totalmente artificiais. Digamos que uma pessoa, sei lá, teve morte cerebral por causa de um acidente ou de uma doença. Por exemplo, o Michael Schumacher, aquele piloto, não sei se vocês Sei. lembram dele, O não sei se é da vegetal. época de vocês, né? Mas ele sofreu um acidente esquiando, né? E já está aí com mais de 5 anos que ele está vivo, somente vivo, por meio de aparelhos. Se desligar os aparelhos, ele morre. A galera sabe que ele morre. Tá em estado Mas, por esse vegetativo. motivo, estado vegetativo. Só consegue estar vivo se tiver ligado nos aparelhos, certo? Então, a autora ela já se posiciona afirmando que, na realidade, esse tipo de tratamento ele prolonga a morte e o sofrimento ao invés de prolongar a vida, já que os pacientes eles não têm uma perspectiva real de melhora. E aí, o que é que vocês pensam da distanásia, que seria o contrário da eutanásia, né? A eutanásia seria a interrupção da vida, a distanásia seria o prolongamento da vida através de ferramentas artificiais. O que é que vocês pensam da distanásia? Vocês prolongariam a vida de alguém de maneira artificial, mesmo sabendo que cientificamente não haveria uma cura? Muitas pessoas esperam por um milagre, né? De repente a pessoa acorda de uma hora para outra. O que vocês fariam? O que vocês pensam a respeito disso, né? Rafael está falando aqui que para um pobre no SUS só prolongaria até 40 dias no máximo, segundo os relatos que escuto. A gente tem até o exemplo daquele ator, Paulo Gustavo, né? Que ele está muito mal, está entubado por causa do coronavírus, e aí a família, num ato de desespero, quase, né? Está recorrendo ao tratamento mais caro que existe aqui no Brasil, que custa R$ 30.000 por dia, que é uma espécie de ventilação mecânica no pulmão. São 6 enfermeiros que têm que ficar responsáveis ali pelo paciente por dia. Se gasta R$ 30.000. R$ 30.000. Na última vez que eu vi, parece que eles já tinham gasto quase R$ 1 milhão nesse tratamento. Com certeza, se fosse alguém tivesse ali pelo SUS, já tinha morrido há muito tempo, né? O Francisco Cauã está falando o seguinte: é algo que a maioria das pessoas deve achar condenável, mas quando é um caso na família, a história é outra. Realmente, Cauã. O Mikael está dizendo o seguinte: 99% das pessoas que fazem isso não é na intenção de fazer o mesmo sofrer, mas questão de esperança. Não vou ser hipócrita, acho que faria. Realmente é uma situação muito complexa, né? Você vê uma pessoa que você ama ali, à beira da morte, e não aceitar de maneira nenhuma que a morte está chegando, né? É muito daquilo que a gente falou no início a respeito de como nós encaramos a morte. Alguém gostaria de comentar ao vivo, no áudio? Tiago, Pode falar, Wilson.
Outra forma também de um egoísmo, por trazer o sofrimento, mas a pessoa, como os meninos falam, tem uma esperança, né? Eu acho que todo mundo, não tem uma pessoa que não vá optar por ela. Por ter a esperança, acha necessário e tenta fazer esse procedimento. Mas não é algo de egoísmo ou que a pessoa é ruim. Mas ela tem a esperança que a pessoa se cure durante um tempo. Aí a gente até vê muitos casos. Eu vim agora, já faz 2 que eu vejo agora nesse ano, que as pessoas disseram que até um tempo, se ele não apresentasse melhoras, eles iam desligar o aparelho. Aí teve um que sim, se apresentou melhoras, e hoje está bem, mas outros não, outros morrem, não tem o que fazer. É um tipo de esperança, eu acho que pode ter um tempo, mas tem um tempo, tipo, esses 40 dias que o Rafael falou, né? Eu acho bem importante, porque é um tempo de esperança, a pessoa pode se curar, mas também passando desse tempo, eu acho que já é muito sofrimento para a pessoa. Tem, acho que é na novela da Sete, se eu não me engano, que está repetindo agora, se eu não me engano, né? Não sei se é a novela da Sete ou é a novela da Tarde. Sei que é uma dessas novelas que está repetindo. Tem um caso muito semelhante a esse, né? A menina era uma tenista e aí ela sofreu um acidente, teve uma filha, né? Uma irmã que é muito ligada a ela, mas ela está em coma, não foi detectado morte cerebral ainda, mas está em coma e já fazem anos que ela está em coma. De vez em quando acontece esses casos raros, né? As pessoas ficam durante anos, às vezes até décadas, em coma e aí do nada elas acordam, mas são casos raríssimos, ok? Além de ser caro para a família, né? Que tem que sustentar ela, que ela fique lá. E Com eu acho que é certeza. por isso que traz a esperança na pessoa. Tem casos que passam 10 anos e conseguem se recuperar, tem uma melhora, e eles acham que pode acontecer o mesmo. Com certeza, como o Rafael falou aí, é coisa de gente que pode, né? Coisa de gente que tem dinheiro. Então vamos lá para o terceiro tema. Ortotanásia. O que é que significa isso? Alguém pode ler? Mais alguém? Não briguem. Se quiser, eu leio de novo. Arrocha, meu filho. Ortonásia significa morte correta, ou seja, a morte pelo seu processo natural. Nesse caso, o doente já está em processo natural da morte e recebe uma contribuição do médico para que o Estado siga em seu curso natural. Assim, ao invés de prolongar artificialmente o processo da morte, de eutanásia, deixa-se que se desenvolva naturalmente, ortonásia. Somente o médico pode realizar a eutanásia e ainda não está obrigado a prolongar a vida do paciente, contra a vontade deste e muito menos aprazar sua dor. Pronto, é o seguinte, digamos que eu descubra que eu tenho câncer que já está muito generalizado, já está no estágio terminal. Eu poderia fazer a quimioterapia, que é uma espécie de tratamento. Mas o câncer já está muito avançado. E, de acordo com a medicina, não existe cura para o câncer, né? Assim, nesse estágio avançado, poderia fazer a quimioterapia para retardar a morte, simplesmente. Nesse meu caso, né? De um câncer muito avançado. Então, o que é a ortotanásia? A ortotanásia é eu chegar para o médico e dizer, olha, eu não quero mais fazer quimioterapia. Eu vou cortar também os remédios
porque eu quero morrer de maneira natural. A única interferência que o médico vai fazer será aplicar algum tipo de remédio para afastar as dores, entende? Eu vou sentir dores, logicamente, no corpo, na cabeça. Então, a única coisa que o médico vai fazer é aplicar esses analgésicos para passarem aquelas dores momentâneas. Mas ele não vai mais empregar no paciente remédios que estejam ligados à cura ou tratamento daquela doença. Então é a morte natural, quando o indivíduo ele rejeita qualquer tipo de tratamento e aceita a morte, certo? E entende que a única atuação possível do médico seria para aliviar essas dores, caso o médico concorde, né? E aí, o que é que vocês pensam da ortotanásia? A gente teve um caso de ortotanásia no Brasil com aquele apresentador, esqueci o nome dele, cara, mas era um apresentador da Record. Ele, inclusive, depois eu pesquiso o nome dele. Ele estava na ponta da língua, mas era um apresentador que até o pessoal do Pânico imitava ele, né? Ele estava com câncer há muito tempo e aí ele simplesmente disse: eu não quero mais. Isso, Marcelo Rezende. E aí ele disse: não quero mais fazer, vou entregar nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser e tal. E resultado que ele morreu em pouquíssimo tempo, né? Mas foi por uma opção dele. E aí, o que é que vocês pensam? Eu acho que esse caso é bem mais simples, porque aí a pessoa, ao próprio doente tem, ele mesmo opta, né, por isso. Tipo, o meu pai, quando ele estava, né, ele decidiu o que ele ia fazer. Ele não conseguiu chegar nem na primeira, mas ele decidiu o que ele ia fazer. Caso ao contrário, se ele não tivesse decidido, ele tivesse, não quero, quero tirar meu medicamento, porque eu acho também que é uma forma de sofrimento, né, para a pessoa. E ela mesma decide se ela vai prosseguir com o tratamento ou não, porque tem muitas pessoas que acham melhor fazer o tratamento com a esperança de curar, e outras acham que vai ser bem doloroso, que é melhor parar, né? Aí vai da pessoa, é uma opinião dela se ela quer ou não, né? Exatamente. No caso da ortotanásia, não existe nenhuma previsão da ortotanásia no Código Penal, porque a ortotanásia não é a causa da morte. A causa da morte é a doença que a própria pessoa já tem. Ela simplesmente decide interromper o tratamento, né, para que a morte atue de maneira natural. No caso da distanásia, também não, porque você tem aqui um prolongamento da vida, né? Então, das três, somente a eutanásia ela pode, digamos assim, provocar problemas diante da pessoa que pratica, né? Mesmo que assim, o paciente decida, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque tem que ter todas as garantias legais de que o que ela vai estar praticando não é um homicídio. No caso do Brasil, a eutanásia com seres humanos ela não é permitida. Tá bom? Temos alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Comentários? Acho que eu tenho só mesmo, só uma, tipo, uma curiosidadezinha, né? Que Arrocha. essas três coisas aí estão tudo ligado, tudo se ligam, tipo, a coisas pessoais, familiares e acho que até religiosos também. Porque, como a gente sabe, tem religião que não, tipo, que impede a pessoa, é, por exemplo, tiver um tratamento, precisar fazer uma transfusão de sangue, que é o sangue de outra pessoa, eles não deixam por causa de religião, né? Isso, E são isso os aí também testemunhos de pega, Jeová, né? isso pega muito disso também. Por exemplo, nessa última aí, da morte natural, né? Tem também a questão da localização, né? Entre aspas. É tipo, tem familiar, tem pessoas que
simplesmente cresceram na casa, viveram a vida toda em uma casa, construíram família, teve filhos, netos, e eles não querem ir para o hospital, se tratar, e tipo, diz, eu quero morrer em casa. Tem casos como isso, né? Então, tipo, é muito complicado a gente dar uma certa opinião disso, porque é como acho que foi o Luciano que falou, vai muito da pessoa. Se a pessoa decide, mas tem várias opções. Por exemplo, tem coisas como tratamento do câncer, tem tudo, tem a fé, a esperança da pessoa, vai muito disso. E às vezes, quando a pessoa tá sã mesmo do que quer, ela não consegue mudar de ideia. Por mais que tenha várias outras opções aí, é complicado fazer uma pessoa mudar de ideia. Exatamente, Alisson. Eu passei por uma experiência quase parecida com um tio meu aqui, né? Ele ficou cego de diabetes e aí descobriu que estava com um problema nos rins também, os rins parados, né? E durante muito tempo ele não queria ir para o médico de jeito nenhum. E no último médico que a gente conseguiu levar ele, ele disse: ó, se você não começar o tratamento em uma semana, você morre. E aí, quando o médico falou isso, foi que ele parece que criou uma certa coragem de iniciar o tratamento, né? O tratamento nos rins. Mas tem pessoas, como você falou, principalmente as mais antigas, que não odeiam hospital, odeiam médico, né? Odeiam remédio, não querem fazer tratamento de jeito nenhum. Então, com essas pessoas é complicado, tá bom? Então, pessoal, como atividade de casa, eu deixo aí para vocês assistirem o filme, certo? O Vitor Igor mandou o link aí no chat e mais tarde eu mando o link, o mesmo link que ele mandou, eu mando novamente nos grupos para que vocês possam assistir o filme e de repente vocês já podem ir escrevendo alguma coisa relacionada a esses três temas, porque eu já adianto para vocês que a prova parcial do segundo período vai ser mais ou menos no mesmo estilo dessa prova global que a gente fez, tá bom? Anotem os pontos positivos, os negativos e, de repente, aí anotem a opinião de vocês também, beleza? No mais, desejo aí um ótimo fim de semana para vocês e